A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Com certeza você sabe que todos os dias o nosso corpo natural vai se desfalecendo, vai se desgastando, né? Afinal, essa é a lei da vida, né? Hoje, com certeza, por mais que você não tenha percebido, você está um pouquinho mais velho do que você estava ontem. E esse envelhecimento natural, né, acontece em todos nós, seres humanos, todos nós estamos sujeitos a essa lei do envelhecimento. Mas a Bíblia diz que o nosso interior se renova, que quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós vamos à fonte do Senhor todos os dias, por mais que o nosso exterior vai se desfalecendo, vai se corrompendo, o nosso interior vai se renovando dia após dia. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesses próximos minutos. Por isso, abre sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Olha que coisa maravilhosa, a gente saber que o nosso interior, que as nossas emoções, que o nosso espírito, que a nossa alma estão sendo renovados dia após dia. E o maior desgaste que pode haver, por incrível que pareça, não é o corpo natural, porque, como eu falei, o corpo humano é natural sofrer esse desgaste, né? A nossa vida vai acontecendo assim, mas o nosso interior, ele precisa estar renovado, ele precisa estar forte, independente da idade humana que a gente tem. A gente precisa buscar esse renovo do Senhor todos os dias. A gente precisa estar com o nosso espírito forte, renovado, cheio de vitalidade, de vigor, de ânimo, para a gente vencer as lutas, as tribulações de todos os dias que surgem, que se levantam. E como que a gente pode ter esse renovo dia a dia? Como que a gente faz para se renovar? Para renovar a nossa força, o nosso ânimo todos os dias, é indo às fontes, é indo direto na presença de Deus e renovando o nosso espírito e renovando a nossa alma. Quantas vezes a gente se sente fraco, a gente se sente desanimado, a gente se sente desmotivado, e aí a gente abre a Bíblia e a gente lê a palavra de Deus e a gente vê as promessas que o Senhor tem para a nossa vida, e isso nos enche de um novo ânimo, de uma nova alegria, e aí a gente coloca um louvor na nossa casa e aquele louvor toca a nossa alma, toca o nosso espírito e a gente se sente fortalecido. E é isso que Paulo está dizendo, que o nosso interior vai se renovando dia após dia, mas para isso a gente precisa buscar ao Senhor todos os dias. Se a gente não tiver esse cuidado, se a gente não tiver esse zelo, essa dedicação em buscar ao Senhor todos os dias, a gente sofre um desgaste emocional também. Não apenas um desgaste físico e natural, mas o nosso interior vai se desfalecendo também. E às vezes nós estamos sendo vítimas disso, às vezes nós estamos sendo acometidos por esse desfalecimento, por esse abatimento interior. E aqui está a receita: a gente precisa se renovar no Senhor. Se a gente não buscar esse renovo todos os dias, esse desfalecimento emocional vai nos alcançar também. É natural, porque nós passamos por lutas, nós passamos por tribulações, nós passamos por adversidades que vão minando as nossas forças interiores, que vão tirando a nossa energia, que vai tirando a nossa vitalidade interior. Então a gente precisa buscar ao Senhor, a gente precisa ir à fonte de água viva que é o Senhor e renovar o nosso interior e renovar a nossa força diariamente. Se a gente deixar para fazer isso só uma vez na semana, só aos domingos, por exemplo, quando nós viemos à casa de Deus, isso não é o suficiente. A gente precisa buscar todos os dias, porque os desgastes, as tribulações vão nos acometendo todos os dias. Então a gente precisa seguir esse padrão de buscar ao Senhor diariamente. Mas quantas vezes a gente ocupa o nosso tempo com tantas outras coisas e a gente não se dedica a se renovar, a encher a nossa alma, a encher o nosso espírito da presença de Deus. Por isso muitos de nós às vezes anda tristes, às vezes anda abatidos, às vezes anda desmotivados, porque a gente vai entrando num ciclo e a gente acha que é natural se sentir daquele jeito, e a gente pensa que é normal, e aí a gente vai procrastinando, a gente vai protelando e a gente nunca busca o Senhor, e aí a nossa força só vai se esvaindo mais e mais. Mas eu te convido
a você se fortalecer no Senhor, a você buscar ao Senhor. E a gente vê que isso precisa ser diariamente, e a gente vê isso como um padrão na palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor visitava Adão e Eva todos os dias na viração do dia. Então o Senhor criou o homem com esse propósito de ter um relacionamento diário, de todos os dias se encontrar. A nossa alma precisa disso, o nosso espírito precisa ter esse contato com o nosso Criador. Nós precisamos todos os dias se renovar nele. Ele que é a nossa força, dele que vem o nosso sustento, dele que vem o vigor da nossa alma. Então todos os dias a gente precisa ir até o Senhor e buscar esse relacionamento com ele. A gente vê também quando Jesus, ensinou a orar, a oração modelo, a oração do Pai Nosso, ele falou, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E o Senhor não estava se referindo apenas a um pão físico, mas é o pão também espiritual, que todos os dias a gente tem que orar, a gente tem que buscar, não apenas pelas nossas necessidades físicas e materiais, mas todos os dias a gente precisa se alimentar do pão do Senhor. Ele tem que ser o nosso alimento diário, para manter a nossa vitalidade espiritual, para nossa alma estar renovada, para nossa alma estar fortalecida no Senhor. A gente vê também quando o povo estava no deserto, assim que o povo saiu do Egito e ficou peregrinando pelo deserto, o Senhor mandava o maná, e o Senhor mandava o maná diariamente. O Senhor falou, estabeleceu como ordem, não adianta vocês colherem maná sobrando num dia para no dia seguinte não precisar colher. O maná estragava se eles fizessem isso. O maná precisava ser recolhido diariamente. Todos os dias eles precisavam experimentar a provisão do Senhor. Todos os dias, dia após dia, eles precisavam ir lá, abrir a porta da sua tenda e ver o cuidado do Senhor, e ver o maná lá pelo campo e recolher e se alimentar daquilo, porque era um cuidado diário, era uma provisão diária. Todos os dias eles precisavam confiar que o Senhor ia prover o alimento daquele dia. Então na nossa vida não deve ser diferente. Todos os dias nós devemos ir experimentar da provisão do Senhor, do cuidado do Senhor na nossa alma. Todos os dias a gente precisa confiar nele para cuidar da nossa casa, para cuidar da nossa família. Todos os dias nós precisamos depender dele. O povo, quando estava no deserto, dependeu totalmente do Senhor, porque lá não tinha como plantar e colher, lá não tinha como ter rebanhos, lá não tinha como eles terem o seu meio de subsistência. Então eles precisaram depender do Senhor diariamente. Todos os dias o Senhor era fiel com eles, e na nossa vida não é diferente. Todos os dias a gente precisa depender do Senhor, precisa contar com o cuidado, com a provisão dele, e para isso todos os dias nós precisamos estar na presença dele, para ter a nossa força renovada, para ter esse relacionamento, para desfrutar de tudo isso que o Senhor tem pra gente. Então, se você se sente desmotivado, se você se sente triste, se você se sente abatido, se você se sente desfalecido, quantas vezes a gente se sente sem vigor, sem ânimo, sem força espiritual, vai direto na fonte, vai se encher do Senhor, abra sua Bíblia, leia, ouça um louvor, adore, que a sua alma possa adorar ao Senhor e sentir esse refrigério, e sentir esse amor, e sentir esse cuidado, e sentir esse renovo do Senhor. Todos os dias o Senhor quer nos renovar. Nós não precisamos andar abatidos, nós não precisamos andar desfalecidos. O nosso corpo exterior, a gente deve cuidar e buscar também essa vitalidade, mas naturalmente ele vai se corrompendo, mas o nosso interior não. O nosso interior, ele pode se renovar dia após dia. Amanhã nós podemos estar muito mais fortes, muito mais vigorosos do que nós estamos hoje, por exemplo, se a gente cultivar, se a gente cultivar esse hábito de buscar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Então que o Senhor continue falando no seu coração, que o Espírito Santo de Deus continue ministrando na sua alma, em nome de Jesus.